O que acontece para você que está centrado na balança é um parâmetro muito mais fácil do que você calcular IMC e tal, é você fazer uma conta muito simples. Se você pegar uma pessoa de 1,80 m, você corta o 1 e isso lhe sobra 80. Então, disso para menos costuma ser o peso ideal. De 75 a 80 quilos, a gente está falando de um peso bom para uma pessoa de 1,80 m. Quando você pega uma pessoa, agora do sexo feminino, com 1,60 m, por exemplo, você corta 1, lhe sobra 60. Normalmente é o dobro em relação ao homem, ou seja, 1,60 m, corto 1, sobrou 60, menos 10. De 50 a 55 quilos é um bom peso para essa pessoa pesar. Mas por que tem essa coisa que varia, hein, Leandrão? Porque você vai ter algo chamado DMO, densidade mineral óssea. Tem gente que realmente, não é desculpa de gordo não, tem ossos pesados. Por isso que você vê algumas pessoas que têm o mesmo peso e altura e o mesmo percentual de gordura e uns parecem muito maiores do que outros. Porque o osso da pessoa é muito leve e isso na balança implica em menos, ou seja, mais massa muscular, ou seja, ele tem mais massa muscular do que o outro mesmo pesando a mesma coisa. E aí as pessoas podem dizer, tudo bem, quanto você tem de altura, Leandro? Eu tenho 1,79 m, 30 anos de idade, sim, você vai rir agora porque você achou que eu tinha mais, né, seu danadinho, mas é o que eu tô baleado aqui de fazer vídeo todo dia mesmo, então clica aí no gostei, se inscreve no canal, mas eu tenho 92 quilos agora. Não sou um exemplo, né, de magreza, mas também não estou tão ruim assim, né, gente? Não vamos avacalhar tanto, ó. A pele do bispo ser fina é quase que obrigação, mas tudo bem. Então você está fora do seu peso? É aí que tá, pessoal. Por isso que o IMC, o índice de massa corpórea, ele caiu por terra, tá? Hoje a gente não fala mais disso. Hoje a gente vai pensar muito mais em composição corporal. Para quem quer saber o meu percentual de gordura, é mais ou menos aí 12%. É um percentual que eu me sinto muito bem, eu mantenho confortavelmente, realmente dando risada, comendo basicamente tudo que eu gosto, tendo energia para viver, etc, etc. Então, se eu pegar uma pessoa que tenha 1,80 m e os seus 92 quilos e 30% de gordura corporal, né? Me dá um exemplo dessa pessoa. Mas você não falou que tem 12? Não, mas era eu antes. Eu já cheguei a ter 40% de gordura corporal. Quando eu estava beliscando a casa dos 90 quilos, eu estava chegando com 30% de gordura. Se eu fosse por peso e pegasse os dois shapes aqui, vocês iriam ver que eu estava, com certeza a pessoa ia falar assim, não, precisa melhorar, e o outro também precisa melhorar, mas um pouco menos, já está um pouco melhor. O de 12% aí tá mais aceitável, tá mais legal. E os dois têm o mesmo peso. O IMC ele serviu muito bem, mais ou menos falando aí, até o começo dos anos 2000. Nessa década de 90, a academia visando hipertrofia muscular tomou uma proporção muito grande. E as pessoas começaram a cada vez mais aumentar a quantidade de massa muscular de forma desnecessária, ou seja, não tinha um motivo para isso, não era atleta, não precisava levantar um caminhão nem nada, mas elas queriam aumentar a quantidade de massa muscular porque se sentem melhor assim. E aí de tempos para cá, vamos colocar assim um marco mesmo, dos anos 2000 para cá, nós começamos a ignorar o IMC. Até mesmo os acadêmicos, né, mais enraizados, eles olharam e falaram, meu, não serve mais, tá? O IMC pode servir para o teu pai, para tua mãe, né, para sua avó e para o seu avô, que nunca fizeram musculação e tal. Mas essa jovialidade muscular que está vindo aí, já não serve mais. O IMC não serve para mim. Tenho certeza que não serve para muita gente aí. Então, esse parâmetro que eu dei aqui de peso ideal, ele caiu por terra. Hoje, o que a gente entende de melhor qual que é o peso ideal? É um peso que fique dentro de um percentual de gordura saudável. Então, por exemplo, 1,80 m, 1,70 m, 1,60 m, tanto faz. Homens têm que ter de 12 a 18% de gordura pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Se ele vai pesar 70, 80, 100, falando de peso, em relação à altura, tanto faz. Se ele tiver de 12 a 18, beleza. E lógico, com monitoração da saúde. Acima de 18, começa a ter alteração de taxa normalmente. Abaixo de 12 também pode ter. Só que hoje, com muita tecnologia, a gente consegue se manter com 8, 7% e dignidade de vida.
Por exemplo, a gente sabe que abaixo de 12% você começa a ter uma expectativa de testosterona menor. Quanto mais magro você é, menos testosterona você tende a ter, né? Então, 3% de gordura, provavelmente a testo é muito mais baixa do que com 12%. Só que hoje você consegue manter com 8% usando multivitamínico, tríbulos, maca, né, manipulados que vão segurar isso e te dar alguma dignidade. Então, como eu disse, pela OMS de 12 a 18, mas a gente consegue conservar com menos, com uma boa dignidade de vida. Mas vamos ficar na OMS para não levar tão longe e não complicar tanto, 12 a 18. Mulheres, mais ou menos aí, 18 a 24%, porque abaixo de 18 também, às vezes para de menstruar, né, não fica legal. Ok, Leandro, mas entre... né, vamos colocar aí 12 a 18, 18 a 24, nós temos, né, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pô, eu tenho qual que eu vou escolher? O que nós temos de melhor hoje é o que você se identifica melhor e as suas taxas batem. Normalmente de 12 a 18, para quem faz uma boa dieta e treina bem, as taxas normalmente vão dar todas boas. Então se você se identifica mais com 12%, como eu estou hoje, beleza, pode ficar com 12%, tranquilo. Não, Leandrão, com 15 eu me identifico mais, eu gosto de um pouquinho de gordura, porque deixa o meu shape um pouco maior, eu não preciso ter tanta vascularização, eu nem gosto, eu acho feio esses vasos aí, parece coisa de gente doente. Então eu nem gosto, eu prefiro ficar com um pouquinho mais alto para sumir esses vasos mesmo, que fica mais bonito. Os exames bateram, tá dentro de 12 a 18, tá tranquilo. Por exemplo, eu conseguiria ter 100 quilos com 16 de BF. Se eu me identificasse dessa forma, maior, 8 quilos maior, só que eu não me identifico, entendeu? Tem aquele negócio de ex-obeso, então você olha, um pouquinho de barriga incomoda muito mais do que para outra pessoa, mas você pega um ectomorfo, que sempre foi magro, e fala, pô, eu prefiro ficar com 20%. Porque às vezes eu fico com o braçudão mesmo, aquele cara mais maçudo, né? Porque senão, tá, eu fico com o abdômen trincado, mas também não fico perninha de canetinha Bic, porque, por exemplo, eu até gostaria de ficar o ano inteiro com 6%. Mas aí eu tenho que fazer muito mais restrição alimentar, eu vou ter que fazer muito mais cardio, e cardio, né, vai me consumir tempo e cansaço físico, e eu trabalho muito. Então para mim não é tão interessante, para mim 12 fecha mais a conta para a vida. Veja o que fecha para a sua vida, como você se identifica, 12 a 18 para homem, 18 a 24 para as meninas, examinhos, tira uma vez por ano, show de bola, aquela bateriazinha filé. Se tudo bater bem, é isso. Se você quiser mudar, é porque você quer. Lembra, se você não é fisiculturista, se você não é atleta, se você fica sossegado, você não precisa levar adiante e buscar um shape de fisiculturista. Você buscar um ideal, sendo que o ideal é utópico às vezes, né? Você não chega. Um outro ponto que é legal comentar é a conciliação com outras atividades físicas. Então tem muitas pessoas que, por exemplo, 1,80 m, 90 quilos com 12% de gordura ou 80 quilos com 12% de gordura. Como eu disse, desde que você se encaixe aí, tranquilo. O exame bateu, beleza. Quem vai escolher 90? Quem quer ser maior, entendeu? Só que às vezes ser maior é ruim. Vamos dizer que essa pessoa joga tênis. Uma pessoa de 90 com 12% e uma de 80, ela tende a ser mais lenta. E isso pode não agradar. Não é atleta profissional, mas gosta do que faz. Então, às vezes ela vai querer se conservar um pouco mais magro. Então, como eu disse, o que concilia melhor para a sua vida? Eu gosto de jogar meu futebolzinho. Se eu ficar com 16, 17% de gordura e 100 quilos, eu vou me machucar. Então, para mim, não comporta. Então, tem uma série de fatores na minha vida que me carregou para essa forma física que eu estou satisfeito. Eu espero que um dia você seja satisfeito com o seu corpo, porque isso é o mais legal que tem na vida. Leandrão, muito legal o teu processo, mas você disse que tinha mais de 40% de gordura corporal. Chegou a 10 já cheguei. Já perdeu quase 40 quilos, já. Como é que foi esse processo para você nunca mais voltar a ser gordo? Porque isso é muito importante. Eu imagino que quem está aqui procurando peso ideal deve ter muita gente que está preocupado realmente com a balança, né, com esse estado de gordo, magro, etc. Então eu contei um pouco da minha história e eu vou deixar aqui esse passo a passo, as estratégias e todas as coisas para você emagrecer para sempre. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.